Oi, este é o podcast Miragens de História. Eu sou a Vitória. Eu sou o Luan. E eu sou a Sofia. Vou apresentar este que é o nosso sétimo episódio. Nós somos graduandos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Nosso podcast é um projeto de extensão universitária vinculado à Universidade Estadual Vale do Acaraú. Nosso objetivo é o de realizarmos entrevistas e debates sobre temas relevantes ligados à teoria da história e história da historiografia. Se teoria vem do grego theoros, que designava um espectador ou alguém que observa, podemos pensar também a história a partir da chave das miragens, que do latim mirare significa olhar, fitar, admirar-se, especialmente com espanto. A produção do conhecimento histórico deve nos causar espanto, pois parte de uma relação de alteridade com o outro a partir do tempo. Nosso objetivo é de realizarmos entrevistas e debates sobre temas relevantes ligados à teoria da história e história da historiografia. E neste episódio temos a honra de receber o professor Denis Melo. Bom dia, professor Denis. Boa tarde, um prazer estar aqui. O nosso convidado é o professor Francisco Denis Melo. Possui licenciatura em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutorado em História na linha de pesquisa Cultura e Memória da Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorado junto ao Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, tem experiência na área de História, com ênfase em Cultura e Cidade, Ensino, História e Literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: religiosidade, cultura e memória, educação e história. Atualmente é professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú desde 2003. Vou passar agora para as perguntas. Primeiramente, vou passar para o professor Tiago. Boa tarde, Denis. É um prazer estar te recebendo. Para quem está ouvindo esse podcast, é a terceira tentativa que nós estamos fazendo de poder gravar essa entrevista. Inclusive, a segunda tentativa ficou excelente, o conteúdo, mas a forma ficou horrível porque ficou com um eco. Parecíamos que estávamos numa AM. Inclusive, eu pensei em publicar esse podcast, Denis, com ecos da história, tá certo? Para ser Ecos AM da história. Eu acho que ia combinar, mas como ia ter algumas alterações nos timbres das falas, acho que não ficou tão legal, não. Então, assim, é a primeira satisfação, né, de estar te recebendo. Como já foi dito, né, essa fala não é segredo, mas perdeu o impacto, né, nesse sentido. Mas reunindo tanto a primeira quanto a segunda experiência de gravação, é dizer, Denis, que você foi talvez o cara mais influente da minha formação. Me acompanhou em muitas jornadas, participou de todas as minhas bancas, e junto com o professor Benedito, junto com o Durval, junto com a professora Regina, que coloca aí nesse grupo, eu acho que são as principais referências que eu tive durante a minha formação para o meu ser professor. Mas não só vocês, eu acho que todos os professores que me ensinaram na UFPE, na UES, na UVA, também ao longo do ensino médio, contribuíram para o que a gente mira, né? Que a gente pensa em ser professor. Então, primeiramente, assim, é muito agradecimento por ter você aqui e para a gente poder fazer uma discussão de teoria, né? E, assim, eu queria que você fizesse uma pequena digressão, né? A gente pensasse naquela perspectiva psicanalítica novamente, se possível. É claro que agora tem até uma outra dimensão, né? Porque a organização da narrativa, que é algo necessário para a psicanálise, eu acho que ela vai ser, inclusive, um pouco mais ensaiada, né? Apresentando como foi o teu desenvolvimento, né? E sua paixão pelas artes e letras, e como o conhecimento histórico foi ganhando espaço na alma de um poeta, né? De um artista. É isso. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, né? Na verdade, assim, buscando o fio dessa meada, eu me lembro que isso tem a ver, inclusive, com o professor Bernardo de Genésio. Antes de ler história, enfim, me apaixonar pela história, eu lia muita literatura e muita filosofia, por incrível que pareça. Eu digo incrível que pareça porque a leitura da filosofia sempre foi mais complexa e mais difícil, inclusive o acesso, né? A literatura não. Então eu li muito cedo filósofos. Eu tive um professor, você falou no professor, eu tive um professor muito interessante no ensino médio, no científico, chamado Luiz Vieira, que tinha histórias, assim, elucubrações, uma imaginação muito fértil, uma biblioteca muito vasta.
Então, ele foi a primeira pessoa a me iniciar, digamos assim, no campo da filosofia, né? Com uma leitura mais aprofundada, né? Eu estou falando da escola, que foi o discurso do método do Descartes, René Descartes, uma base, né, da filosofia moderna. Então, eu li muita filosofia, e aí, com o tempo, eu fui lendo, né? Eu fui ganhando livros do Padre Sadoc, que foi o fundador da URA, todo mundo sabe, também de filosofia e de ciência. Ele nunca me deu um livro de história. E também li muita literatura, porque eu tinha na minha casa literatura, eu tinha livros de literatura. Não sei como é que esses livros foram parar lá em casa, mas eu tinha um compêndio geral de história da literatura. E isso eu li bastante, eu li inteiro esse livro. Então, esses dois caminhos foram me conduzindo para o prazer da leitura, junto com as revistas em quadrinhos, os HQs, né? Foram me conduzindo para o prazer da leitura. Isso que foi fundamental para mim, né? Porque o enfrentamento do texto do historiador é diferente do enfrentamento do texto do filósofo, ainda que a gente encontre ressonâncias, né? Porque acabam os dois ali tendo, junto com a literatura, tendo ali uma mesma raiz, praticamente. Né? O enfrentamento do texto da história já nos coloca em outra perspectiva, enfim, fundamentalmente com relação ao tempo. Então, isso aí, para mim, foi muito importante, certo? Então, eu sempre gostei muito de literatura. Eu até estou lembrando aqui que o avô do meu pai, que morava em Groaíras, né? Meu pai e minha mãe são de lá. O avô de meu pai ele era o chefe do cartório da cidade. E eu ouvia falar, eu não o conheci, viu? Mas as pessoas me diziam, as pessoas que o conheciam, que ele era um sujeito que discursava muito bem. Eu imagino que bêbado, é o que eu imagino. E que tinha uma letra muito bonita. E era uma pessoa muito influente na cidade, né? Que deveria ser mesmo, assim, junto com o padre, né? O juiz, o sujeito que cuidava do cartório e tal. Eu estou dizendo isso porque desde muito cedo eu me peguei falando sozinho. Acho que todo mundo já se pegou falando sozinho. E esse falar sozinho me levou também para o teatro. Eu me lembro que o Rogênio, quando ensaiava os espetáculos, ele e o Gil Brandão, que é professor da UFC, do curso de artes da UFC hoje em dia, eu me lembro que a gente conversava bastante e eles dois ensaiavam andando na rua, os dois ensaiando as peças, e as pessoas achavam que eles eram malucos. Então, eu sempre falei sozinho, eu acredito que isso tem muito a ver com esse sopro, né? Desse pedaço do avô que está no filho, o pedaço do avô que está na filha. Essa teoria que diz, né, que muitos de nós a gente parece mais com os avós, tem essa relação muito forte com avós, né? Então, eu acredito um pouco nisso, assim, sabe? Nessa linha de tempo que me liga a esse meu avô. O meu pai, ele também ele discursava, mas também só quando bebia. E por isso que eu estou dizendo que meu avô provavelmente discursava bastante depois da bebida, né? Entende? Então, esses dois caminhos da literatura, especialmente da literatura, que me alimentou muito cedo, né? E o caminho da filosofia, isso foi me levando para a história a partir de um livro de história também muito conhecido, pelo menos na época em que eu lia, né? Do Souto Maior, que é uma história geral. Então, esses três tipos de leitura foram me alimentando, né? E produzindo o imaginário, enfim. E somando a tudo isso, tem a minha relação com o Rio Acaraú. Eu nasci na beira do rio. Eu acredito que o rio, por seus sortilégios, por todas as histórias que eu ouvi, as histórias, o imaginário relativo ao rio, dos afogados, dos fantasmas, das cheias, dos desaparecimentos, das cenas de canoas afundando com pessoas dentro, porque eu cheguei a ver isso, né, no Rio Acaraú, um Rio Acaraú muito cheio. Então, todo esse imaginário também mexeu com a minha sensibilidade, né? A gente sabe que, provavelmente, a água é, no meio dos elementos, mais mítico, né? Então, por isso que a gente fala de uma hidromitologia. A hidromitologia é um alimento, assim, das histórias das sociedades humanas ao longo do tempo. Então, isso também, eu acredito bastante, tem mexido com o meu imaginário, né? Do rio, sabe? De entrar nas matas ao redor do rio, das grandes oiticicas, que já não existem mais, grandes oiticicas, que, inclusive, na minha infância, se dizia que era lugar de aparecimento de alma, de fantasmas, de botijas também. Então, todo esse imaginário, assim, me levou, né, para aquele lugar da desrazão, não no sentido iluminista da coisa, mas da desrazão no sentido da imaginação, do lugar da imaginação, nessa relação com o mundo.
E, aliado a isso, essas leituras, né, que foram me alimentando. A literatura, em primeiro lugar, eu sempre li mais literatura, sempre. E tanto que quando eu passei para o vestibular de História, uma professora minha da escola que me viu, né, que também era professora da universidade, ela era professora da escola da universidade, chamada Silonides, ela disse, desde eu pensei que você fosse fazer letras. Não, eu fui para a História, né, influenciado também por um amigo que tinha passado antes. Então, é nesse caldo aí que eu acredito que tenha nascido essa relação de sensibilidade com a literatura, e isso me leva para a História, porque a História é esse campo também de sensibilidade. Na outra gravação, Denis, você falou um pouquinho sobre a influência desse seu amigo. Eu acho que tinha uma proximidade também com o Rio, né? Porque moravam na mesma... Ele morava no Rio, mais na beira do que eu. Se você quiser fazer... o Durval odeia esse termo, que é o resgate, viu? Ele diz que resgate é bombeiro. Mas se você quiser tentar lembrar novamente dessa relação, que eu achei muito bonita, essa narrativa de influência e de proximidade, de como você foi seduzido. Eu tinha um amigo que era amigo também do ensino médio, né, da escola de ensino médio, e era considerado a pessoa mais inteligente da sala, inclusive. Hoje essa pessoa trabalha no fórum aqui da cidade, e ele fez, antes de mim, o vestibular da História, porque eu fiz o primeiro vestibular e não passei para a História. E ele fez também, passou e ficou, né? E aí depois a gente se encontrava na rua ali, depois ele vai entrar na igreja, eu também acabo entrando numa igreja que não é católica, e ele sempre falava do curso de História, né? E isso foi, enfim, eu já tinha a leitura do Souto Maior, já tinha sido embelezado pela narrativa histórica do Souto Maior, mas também pelas imagens que tinham nesse livro. E isso é muito importante, o nome dele é Gilson. E a gente conversava bastante sobre história, o que ele ouvia, né, na universidade, e isso foi me incentivando. E aí, no ano seguinte, eu fiz vestibular, passei no vestibular, né? Mas, assim, o que há de comum entre nós, além de a gente ser amigo de rua, era exatamente o Rio, né? Então, havia entre nós essa fábula, a construção dessa fábula, que nos ligava ao Rio. Ele era muito mais na beira do Rio do que eu era um pouquinho mais afastado, tanto que em várias cheias eu ia para os fundos da casa dele para ver a cheia do rio, né? Era através da casa dele que eu via o rio subindo, e a gente colocava uma estaca de madeira assim para ver até que ponto o rio ia subindo. Então, esse embalo, né? Esse embalo do rio, que também me alimenta, esse rio que nunca é o mesmo, é fundamental nessa relação. Eu acredito que até hoje eu sou um sujeito fascinado pelas águas, não, mais pelos rios, lagos. O mar me assusta um pouco, mas eu sou um sujeito até hoje fascinado pelas águas, e tem a ver com a minha infância ali, mas tem a ver também com essa hidromitologia ligada ao rio, que eu ouvia muitas coisas, né, no rio. Inclusive via, assim, chegava a imaginar, talvez, né, mais do que ver, a imaginar as assombrações do rio Acaraú. No tempo das Oiticincas, hoje não tem mais. Mas aproveitando esse rio de memórias que você está citando, também na última gravação, você tinha lembrado um pouco da sua relação com esse livro do Souto Maior e idas ao mercado, né? Eu ficava lendo o livro dentro do carro. Mas eu me lembrei de outra coisa, de outro livro que eu li. Pois fala aí. Pronto. Dois livros assim foram fundamentais para me levar para a história, que eu descobri na biblioteca do Colégio Estadual. 2 livros. Na verdade, eram livros de história da ciência. Esses livros eram história da ciência. Eu até outro dia estava vendo se eu conseguia comprar de novo. 2 livros foram fundamentais. Assim, uma leitura fascinante, né? A Procura de Adão é o primeiro. É um livro fascinante. E o outro é Deuses, Túmulos e Heróis. Esses 2 livros eram livros de história da ciência e da arqueologia. Né? Então, as escavações das cidades antigas, Troia, Pompeia, a origem do homem, essas coisas todas estão nesses 2 livros. Um tinha a capa verde, né? E o outro, Túmulo, Deuses e Heróis, era o Tutankhamon, né? Na capa, assim, capa branca. E esses livros, os 2 livros tinham capa grossa. Então, essas 2 leituras foram fundamentais para mim. Mitos, por exemplo, da Mesopotâmia, eu nunca me esqueço.
Chapoleon, descobrindo a Pedra de Roseta, tudo isso estava escrito lá, né? Um livro, sei lá, com mais de 1000 páginas, os dois, mais de 1000 páginas. Então, essas duas leituras foram fundamentais. Eu era muito amigo da secretária da escola, né? Do estadual, e é engraçado que a secretária da escola, depois ela me lembrou uma outra pessoa, ela me lembrou o Jorge Luiz Borges, muito tempo depois, porque ela era quase cega. E Dona Margarida, o nome dela. E eu, toda vez no intervalo, eu ia para lá, né? Ficava aí, e foi lá que eu encontrei essas duas obras, que depois eu comprei. E hoje você, quando vai comprar, são obras muito caras, eu tenho a impressão, né? Não me lembro direito, mas hoje são obras muito caras. Então, essas duas leituras, assim, elas foram fundamentais para mim, né? Mas elas são antes do livro do Souto-Maior. Não, elas são depois do livro do Souto-Maior, né? O Souto-Maior já tinha esse livro em casa, que era o livro que eu levava para o mercado no dia de domingo, quando eu ia junto com meu pai, e ficava no carro 2 horas lendo esse livro. E depois que eu terminei de ler esse livro no carro, eu continuei no mercado com meu pai, né, levando outros livros. Então, outros livros eram lidos, assim, em 2 horas, né, numa sequência, livros que eu só lia dia de domingo, né, eram livros, assim, numa sequência, nesse tempo que eu ficava dentro do carro, esperando meu pai fazer as compras num tempo muito diferente do mercado de hoje, né, tempo muito diferente. Professor Denis, como o professor Tiago já evidenciou, gostaria de trazer o seu talento para as artes para um contexto de produção de escrita da história. Como o senhor poderia apontar como essa carga cultural ela impacta a sua escrita e como o senhor conseguiria nos dar uma dica de como escrever essa história sem cair nas fórmulas prontas e tornar os textos historiográficos mais interessantes? Essa pergunta ela é muito interessante, porque ela me lembra 2 autores, né? O Alfredo Bose, que eu li muito, né? E ela me lembra o Valéry, que eu li também muito. E o Alfredo Bose, ele tem uma reflexão que é muito interessante, que ele diz que é como se o trabalho poético, ele resistisse, ele não fosse, não estivesse junto ou resistisse ao que ele chamava de harmonioso, né? Do harmonioso do mundo, porque o fazer poético para ele ela era um espaço descontínuo e gritante, né? Então, assim, a poesia negava o contínuo harmonioso, ela era muito mais um descontínuo gritante, né? Isso é o que ele diz. E a outra grande reflexão do Valéry é que ele diz o seguinte, que muita gente confunde e imagina que poesia não é pensamento. É o contrário. Poesia é pensamento. Poesia é pensamento. Então, e ele faz uma reflexão interessante sobre isso, porque ele diz assim, as pessoas imaginam que o poeta é tomado só pela inspiração. Não, o poeta pensa. Então, o poeta é um escritor, como um romancista, por exemplo. Então, essas duas questões, elas são muito importantes para a gente pensar a nossa relação, a relação do historiador, né, com as artes, especialmente a literatura. Então, a gente pode estar falando aqui da história como arte, mas a gente pode estar falando também da ciência poética, ou da história poética. A gente pode também estar nesse campo, ou saber poético, né, ou saber fazer poético, ou saber fazer histórico poético. Então, esse universo está junto, né, ele não se separa, não tem um distanciamento entre aquilo que eu penso, né, que eu já escrevi muitas coisas sobre poesia, eu falo no texto poético, né, escrever poesia, já escrevi bastante, e isso, pelo contrário, me coloca nesse campo constante de tensão, em que a palavra não tem limites, ela está sempre procurando seus próprios limites, e também a palavra nesse jogo complexo e contínuo também, né, esse contínuo gritante, e que o Drummond fala, mas de outra maneira, né, quando ele fala assim, não escreva poemas sobre acontecimentos. O poeta o historiador é o contrário, né? Ele tá escrevendo, provavelmente, possivelmente, sobre acontecimentos, de maneira geral, sobre o passado, né? Então, é nesse campo em que eu me encontro, né? O campo do Alfredo Bose, que fala desse descontínuo gritante. Então, a poesia é esse descontínuo gritante, a história é esse descontínuo, mas esse contínuo também, e é gritante. E a poesia, ela também é espaço do pensamento. O poeta não é só o sujeito que é tomado, como diziam os antigos, né, pelos deuses e é inspirado. Não, o poeta pensa, o poeta escreve. Não há nenhuma incompatibilidade entre a poesia e o pensamento, né? Então, isso é algo que eu sempre carreguei comigo, assim, como um elemento de experiência mesmo, né? Saber que a minha relação com a poesia me aproximou ainda mais do campo das sensibilidades, enfim, da história cultural, das manifestações da palavra, da linguagem, do acontecimento, né?
constituído pela palavra, pela linguagem, o acontecimento que a gente constrói pela linguagem, a gente não acha, né? A gente constrói. Então, é nesse campo aí que eu me coloco, sabe? De manejar esse saber histórico, que é esse descontínuo gritante, mas que também é um contínuo, né? Porque a história é feita nesses limiares, contínuo, descontínuo, etc. E esse lugar do pensamento. Então, a história é uma ciência que nos ajuda a entender o mundo. A filosofia é uma ciência que nos ajuda a entender o mundo, e a poesia também é um tipo de conhecimento que nos ajuda a entender, a se colocar no mundo, né? O interessante é que o Aristóteles ele inverte essa hierarquia pseudocientífica que nós temos atualmente, né? Na verdade, é uma das grandes discussões que atravessam o Paul Ricoeur no Tempo e Narrativa, que você inclusive citou na nossa última conversa, é justamente como essa ideia da forma de construção da intriga histórica para o Aristóteles ele estava inferior à forma poética de elaboração da narrativa, né? E como é desafiante, muitas vezes a gente conseguir imprimir algo que quebre as fórmulas, como a Sofia perguntou, né? A gente consegue quebrar essas Professor Denis, no texto que você mandou para a gente como referência, você cita um olhar desviante e distorcido. Minha pergunta é, como formar esse olhar nos futuros historiadores em um mundo tão saturado por imagens, informações e discursos prontos? Assim, esse texto ele foi feito para a disciplina, né? É importante sempre dizer isso, porque é uma disciplina de introdução à história, portanto, os meninos estavam chegando na universidade. Então, é um texto que tem, eu acho, um certo caráter coloquial, não tem grandes reflexões, porque a ideia era aproximar, né, o saber histórico, enfim, de outras manifestações, como você leu no texto, né, com a literatura, especialmente que é esse lugar de diálogo constante, entende? E esse olhar distorcido tem muito a ver com a poética, né, de Manuel de Barros, esse poeta que também reconsidera ou recoloca ou dispõe o lugar da palavra em outro contexto, em outro sentido, a partir da sua própria poética, né, inclusive falando desse mundo mais invisível, enfim, desse mundo menos substancial, né, muito mais emotivo das coisas do mundo, esse mundo que sempre se refaz. Então, esse texto, esse olhar distorcido tem muito a ver com isso. E a questão do olhar sempre também me cativou, né? Ler sobre olhar, tentar entender o sentido do olhar. Então, assim, ler sobre a linguagem, ler sobre olhar, sempre me cativou bastante. E a filosofia tratou muito disso, né? Da questão do olhar, do olhar, do ver. Inclusive, no meu trabalho do pós-doutorado, no relatório eu falo um pouco sobre isso, né? Ver, olhar, fazer uma distinção entre uma coisa e outra, como é que esses dois universos se conectam ou se desconectam, ou se nos colocam em relação com o mundo. Então, eu também passei um tempo lendo bastante sobre filosofia que tratavam do olhar, né? Esse lugar central que durante muito tempo, inclusive, foi quase que um protocolo de análise das cidades, né? Então, você tem vários textos assim falando da cidade a partir do olhar, né? O olhar de dentro, o olhar de fora. Inclusive a literatura também. Baudelaire, tem texto de Baudelaire, o poeta do Corvo, Allan Poe, tem texto assim que fala, né? O cara está na janela vendo tudo acontecer. Né? Ou o Homem da Multidão, do próprio Allan Poe também, que também está na janela e vê o burburinho da cidade se movimentando e Benjamin, tal. Né? Benjamin também, né? Então tem muito disso. E eu li muito Baudelaire também. O livro de Baudelaire que eu tenho, inclusive, até hoje aqui foi o Padre Sadok que me deu, né? Então, assim, esse universo da cidade que vai se constituindo, vai escapando, vai transbordando pela literatura, isso sempre me animou. Né? E eu sempre quis levar isso para a história, até um certo momento, né, que eu comecei a entender, lendo especialmente Artaud, né, que a história é muito mais do que o olhar, né? A história é muito mais do que o olhar. Então, a história está nesse limiar entre o visível e o dizível, né? Então, nesse limiar aí, a história vai se colocando. E aí, depois, eu começo a entender também, isso mais recentemente, né? Da questão do audível, né? Daí, eu ter feito um trabalho sobre a paisagem sonora, que hoje eu já não chamaria de paisagem sonora, eu chamaria de território sonoro. Né? Se eu for, um dia, por exemplo, publicar aquele trabalho, eu não vou mais colocar paisagem, vou colocar território,
né, a partir das reflexões do Tim Gold, né, que é um antropólogo, inclusive o Durval gosta muito, né, desse antropólogo, que eu também gosto muito, né. Ele tem um livro assim espetacular chamado Estar Vivo, né, que ele discute essa questão ele faz uma discussão, inclusive sobre o espaço, uma discussão muito interessante, e sobre paisagem e território sonoro. Daí é que eu me convenci, a partir dessas leituras, de que eu deveria falar, a partir de então, né, não mais de paisagem, mas de território. Então aí nesse trabalho eu também dei importância ao ouvido, né, que aqui em Sobral, a maioria dos memorialistas, eu tenho muitos deles, quase todos, né, na verdade, inclusive ontem eu ganhei eles dão muita importância ao ouvido, né, ao que eles ouviram, e em todos os sentidos, ouvir a chuva, ouvir a porta, ouvir o apito da fábrica, o barulho do trem, do carro, da buzina, do cinema, tudo que você possa imaginar, né, numa bruma sonora gigantesca. Então, eu comecei a entender esse fio, né, assim, o olhar, ele vê, ele diz, né, como é que estão postas as visibilidades, né? Acho que Foucault discute nesse sentido também, né? Como é que estão postas as visibilidades e as visibilidades nesse campo todo, certo? Então eu fui caminhando por esse fio, né? Por essa navalha, o olhar, que eu li bastante, talvez tenha sido a coisa que eu mais tenha lido, junto com a literatura, a questão do olhar, a questão da linguagem e a questão depois do ouvido. Então tudo isso aí foi alimentando. Até hoje eu acredito, né? Assim, o que eu faço na sala tem muito a ver com isso, assim, do ver e do ouvir, né? Isso para mim é uma coisa muito importante, né? Professor Denis, lendo seus textos no geral, todos nós conseguimos ver a paixão que você nutre pela história, né? E essa é uma pergunta que nós fazemos para os garotos de graduação, que seria como que se deu esse processo de escolha da graduação História, porque nós já sabemos que a sua escolha pela Universidade Estadual Vale do Acaraú se dá geograficamente e também pela sua aproximação com o Padre Sadoc, né? E como que essa escolha histórica avança a sua escrita acadêmica atrelado à sua ação também com as letras, né, com a literatura no geral, porque também é uma de suas paixões. Assim, eu me lembro, assim, de momentos no curso de História, eu fazendo o curso de História, né? Sozinho na sala, eu chegava muito cedo na sala, e eu ficava na lousa. Eu esqueci disso, né? Porque era uma coisa assim, um alimento, né? Ou um excitante, né? Como diz o povo Valéry, ele diz assim, falar nisso, né? Ele diz assim, o Nietzsche não é alimento. Ele tem uma reflexão sobre isso. Nietzsche não é alimento, Nietzsche é excitante. Então, talvez eu lá na lousa não fosse nem o alimento, fosse o excitante. E eu escrevendo assim, a coisa toda, né? E eu pensando assim, será que um dia eu vou ser professor? Mas eu pensando isso, não era nem ser professor da universidade, não, era ser professor mesmo, né? E será que eu vou ser professor, rapaz? Isso aconteceu várias vezes. Até o dia que um professor do curso chegou para mim, do curso de História, que você conhece, e disse assim, Denis, eu vou ter que passar, eu vou ter um problema de saúde, vou me afastar do colégio estadual, né? Vou me afastar do colégio estadual, e aí eu queria que você me substituísse, são 3 meses. Aí eu lhe pago tudo. Aí eu, é mesmo, professor? E esse professor é o professor Gabriel, né? O professor Biel, que era professor do estadual e era professor da universidade. Ele tinha esses 2 campos de atuação. Então, foi a primeira vez que eu entrei na sala, fora o estágio, né? Que era comum, que a gente fez, que os alunos fazem. Então, foi a primeira vez que eu entrei no curso de História, numa sala de aula para ensinar História e Geografia. Ele ensinava História e Geografia. Né? E daí é que foi nascendo um pouco né, o traquejo, enfim. Eu acredito que a gente se faz professor realmente na sala de aula. E aí essa experiência de 3 meses foi muito importante, porque depois eu voltei em outro momento, ainda sem terminar o curso, num tipo de contrato, uma coisa assim. Né? Não me lembro mais como era a modalidade, mas claro, não era uma coisa efetiva. Mas eu voltei um tempo depois pela mesma escola, né? Em que eu tinha trabalhado, que era o colégio estadual. Mas tudo começou
não é questão de sala de aula, mas efusivamente falando, né? Com mais tempo, com planejamento, com essas coisas, com materiais que o professor Gabriel me cedeu, foi no estadual. Né? É claro que já nos anos finais do curso de História, essa questão também já estava mais amadurecida, né, de querer ir para a sala de aula. Eu tive colegas assim, eu tive especialmente uma colega, eu estou tentando lembrar o nome dela, que ela é professora no Luciano, hoje ela é do Estado, e ela, como aluna, já era professora do Luciano, né, uma menina muito inteligente, né? Inclusive, ela é esposa de um amigo nosso que jogava bola com a gente, que era o goleiro, Thiago. Era o goleiro frangueiro, rapaz, só. O Cacilhas. Mas não é a Jucineide, não, é? A Jucineide, exato, né? Ela era minha colega de sala, já era professora, muito inteligente. Excelente a Jucineide. Excelente. Então, ela me marcava muito na sala de aula pelo tom de voz, né? Ela tinha um poder de voz que ela calava uma pessoa. Eu achava impressionante isso. Ela calava mesmo. Entende? Então, essa relação com ela e com as equipes, né? Também assim foi muito importante para eu entender, enfim, o que é uma sala de aula, o que é falar, o que é, né? E como eu já tinha a experiência de leitura da literatura, que sempre foi muito forte na minha vida, desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Por que isso aconteceu, eu não sei, assim, não posso dizer por que eu comecei, não sei. Eu não consigo explicar, a não ser a minha relação, né? Onírica e mística com o Rio. A não ser, eu só vejo nesse sentido. Mesmo porque no Rio, voltando ao Rio, eu sempre volto a essas águas, né, que não são a mesma, mas eu volto. Eu tinha um grupo de amigos na rua, na nossa rua, na minha rua, da rua da minha mãe, e de vez em quando, isso aconteceu muitas vezes, a gente descia o rio pela mata para acampar. Então, eu sou um sujeito que na minha adolescência acampei na margem do rio Acaraú, levava comida, e a gente fazia comida por lá mesmo. Inclusive, eu levava livros para ler. O Raimundinho, que era o cara que organizava isso, ele comprava gibis e as pessoas liam gibis, e eu já tinha uma coleção, não ia ler mais gibis. Então, levava coisas, a gente ia de manhã, voltava à tarde. Essa experiência, para mim, é muito mística, né? Sabe? Então, isso tudo foi produzindo em mim a sensibilidade, especialmente com relação à inconstância das coisas. Como um ribeirinho, né? Uma pessoa nascida na beira do rio, eu vi o rio em seu movimento contínuo, mas também vi o rio sofrendo, né? Eu vi o rio quase secando, em seca, especialmente na década de 90, foram 5 anos de seca, acho que década de 80, aliás, 80 a 85 foram 5 anos de seca. Então o rio ficou um fio, assim, né? Eu conseguia pular de um lado para o outro. Então essa minha relação com o rio é uma relação muito viva, que inclusive recentemente me levou de volta a morar perto do rio, né? Eu sempre penso, assim, um dia eu vou morar em um lugar que tem pelo menos uma lagoa, um riacho, alguma coisa assim, porque, de fato, o rio Acaraú, além de ser esse primeiro sobralense, como diz o Pato Sadoc, o rio é quase que um líquido amniótico da minha vida, né? Então, é esse universo mítico, esse místico e mítico do rio, essas leituras da própria literatura, meu encontro com a filosofia, né? Que me conduzem a entender a história nesse campo mais sensível, né? Das relações, das mudanças, das transformações, das inquietudes mesmo. E aí eu me lembro acho que nas primeiras aulas que eu tive com o Durval no mestrado, né? Que o Durval na UVA, né? Aula na UVA, porque acontecia lá em Recife e aqui. E o Durval sentou, a gente olhando para ele, aquele cara esquisito, mais comprido, né? E eu olhando para o Durval, e aí ele começou a falar, e aí ele disse assim que a história era muito importante, estava falando, que a gente conhece muito bem, né? Todo o poder do Durval. E ele disse uma coisa que realmente, que a história era um conhecimento fundamental, porque nos ensinava a entender que tudo era finito, né? Que nada era para sempre. Tá? Então, esse para sempre, que é sempre por um triz, né? Como diz a música Beatriz, que canta do Chico, né? Esse para sempre, que é quase sempre por um triz, é que foi me movendo, né? Então, a história é esse para sempre, e esse para sempre é quase sempre
por um triz. Beatriz é do Chico Buarque e do Edu Lobo, né? Para a gente fazer justiça. Edu Lobo e Chico Buarque. Então, o Durval disse isso nesse primeiro encontro nosso, assim, e eu era muito impactado pelas mudanças do Rio, pelas transformações do Rio, já era muito impactado com essas mudanças, com as transformações do Rio, com as cheias e tal, e com aquilo que a cheia trazia, né? Não pode esquecer, quem conhece e mora na beira do Rio sabe disso, quando o Rio enche, ele traz coisas assim que não são comuns ao Rio, né? Então ele traz coisas dos açudes, o primeiro sinal, né, que a gente morava no Rio, sabia que o Rio estava enchendo, é porque vinha junto com as águas uns pedaços assim de espuma, como se fossem espuma, muito grandes mesmo, e também comunidades, não sei se a palavra certa é essa, comunidades de formigas, montes de formigas altas, assim, uma em cima da outra, né, para escapar das águas, né? Então, quem estava embaixo, a formiga que estava embaixo, todas morriam, né? Mas as que estavam em cima todas sobreviviam. Então, essas duas imagens, elas são muito fortes, tem muito a ver com essa aula, né? Eu com esse mestrado extremamente imaturo, né? Extremamente imaturo. Essa questão do Durval, tão simples, mas tão importante. Aí eu volto àquela questão do Paul Valéry, né? Tão simples, tão simples, mas tão excitante, né? Então, o Durval, naquele momento ali, viu, Thiago? Ele não foi o alimento para mim, foi o excitante. Eu acho que continua sendo até hoje, né? Para nós, assim, a obra do Durval não é alimento, para mim, né? Assim, pensando nessa perspectiva, ela não é alimento, ela é excitante, porque, inclusive, quando o Valéry discute isso, ele coloca assim, que o excitante, ele possibilita que você seja afetado, constantemente afetado. Então, você nunca está satisfeito, você está sempre, né? E isso aconteceu ali, naquele primeiro encontro com o Durval. E depois, quando ele começou a discutir os projetos, né? Que foi o meu trabalho sobre a Cama de Baleia, quando ele começou a conversar sobre os projetos, ele me disse, ele não disse com a turma, ele disse para mim. Ele disse assim, pessoalmente para mim. Ele disse, Danilo, o teu projeto não é de mestrado, não, o teu projeto é de doutorado. Porque ele estava bem escrito mesmo, né? Eu até reconheço que ele estava mais bem escrito do que o do doutorado. Entendeu? E ele disse isso para mim. Aí eu fiquei muito feliz, né? Eu também não conhecia basicamente nada da obra do Durval, a gente começou a conhecer ali, e a desbravar a obra dele, enfim, e de outros autores que até hoje a gente discute, e até hoje nos alimentam, e alguns nos excitam. Eu acho que ele vai adorar ser lembrado como alguém que excita. Eu tenho absoluto certeza, mas foi isso mesmo. Eu pensando bem, na verdade, a obra dele, cara, para mim é isso. É que nem a obra do Sertor. Para mim não é alimento, não é excitante. Você nunca. Provoca deslocamentos contínuos, né? Nunca para naquilo ali. De fato, Durval tem um lugar especial, acho que como intercessor nosso e como sujeito que nos faz nos mover, né? A gente consegue estar em constante mudança em pensamento, né? Que é isso, né? Pensar tá se movimentando. Denis, você é reconhecido no curso como um grande docente e inspira a vida profissional de muitos alunos, inclusive como o professor Tiago já evidenciou em suas falas, mas também acho que é um sentimento que os meus colegas e eu podemos compartilhar, de ter o senhor como uma inspiração. E pensando nisso, eu gostaria de saber, e que o senhor falasse um pouquinho, como se dá essa sua atividade docente e como o senhor se prepara tecnicamente para preparar suas aulas, para ministrar suas aulas, e como a história medieval entrou no meio desse caminho e como essa paixão, né, permanece, como essa paixão iniciou. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É interessante, porque eu entrei na universidade, a forma como eu entrei na universidade não foi por concurso, né? Era numa época que tinha poucos concursos, e os professores... A primeira forma, tu quer dizer, né? Porque depois tem... a primeira forma, né? Assim, não, mas já com o Teodoro já tendo feito 2 concursos, né? Mas eram mais raros. Mas, assim, os professores, eles podiam ser contratados pela FUNCAP para dar aula na universidade. E eu fui um desses professores. E a forma como eu fui contratado foi muito engraçada. Não sei se eu já falei isso para vocês, né? Mas foi muito engraçada. Por quê? Porque eu estava na minha casa, eu acho que eu já devo ter falado isso. Eu estava na minha casa, minha mãe comprava leite na casa do pai do VV, o doutor Luciano, que era professor da universidade, uma pessoa muito respeitada na cidade, inclusive, né? E aí eu estou em casa, minha mãe volta dessa compra e diz, olha, o doutor Luciano quer falar contigo. Aí eu fui lá na casa dele, assim, sem saber. Né? Nessa época, eu era na década de 90 ali, quase no final da década de 90, eu era professor do CAIC. Né? Do CAIC, que era uma escola ali onde é a Grandene.
E aí eu chego para falar com ele está deitado numa rede, ele diz assim, Denis, é o seguinte, nós resolvemos, porque ele era da direção da universidade também, né? Nós resolvemos lhe contratar como professor. Aí o professor Vicente Martins, lá da Letras, a gente foi falar com ele, falando de um professor, que ele estava com necessidade de um professor, e aí ele falou do seu nome, e aí a gente vai lhe contratar. Aí eu, bom. E o engraçado de tudo isso, Thiago, é que eu fiz um concurso nesse mesmo período para o Estado, passei. Na época que eu passei para o concurso do Estado, quem estava na CRED era a professora, nossa colega, rapaz, que está aposentada hoje, ó. Oh, meu Deus. Foi nossa colega que se aposentou, que trabalhava na CRED. Eu passei para Mazé Marinho, exato. Aí eu passei para 100 horas, e acho que nesse período não precisava fazer concurso para 200. E ela viu que eu passei e disse, nós vamos lhe dar mais 100 horas. Aí me botaram lá na escola que você deu, lá na Coab, e no Ribeiro Ramos. A Monsenhor José Gerardo. Monsenhor José Gerardo no Ribeiro Ramos. Só que exatamente nesse período em que eu estou preparando... 97 para você, alguma coisa. Para você provavelmente tomar posse em 98. Pronto, eu fui chamado para nesse contrato da UV em 98, uma coisa assim. Eu sei que eu estava preparando a documentação para mandar essas documentações burocráticas, que todo mundo conhece, quando o doutor Luciano me chamou, né? Aí eu disse, não, eu não vou mais assumir o Estado, eu vou para a universidade. Eita, aí gerou assim, né? A Clévia, meu Deus, como é que você vai fazer um concurso? Eu disse, não, mas aí lá, eu vou. Aí fui. E fiquei um tempo como contratado, né? 98, 99, aí depois teve concurso, aí já teve seleção para substituto na sequência. Aí eu já fiz essa seleção, já foi em outra categoria, digamos assim, né? Até 2003, quando eu fiz o concurso pré-efetivo, entende? Mas, assim, nesse intervalo, a minha docência, né? Fazer-se como educador, ele vai se constituindo no estadual, no CAIC. No CAIC, eu tive muita sorte lá. Em um determinado período, o curso de pedagogia funcionou dentro do CAIC, dentro da própria escola. Foi um negócio extraordinário. E lá tinha um grupo de professores das ciências sociais, recém-passados num concurso, que trabalhavam lá dentro da escola, num projeto. Né? E foram esses professores que me selecionaram numa seleção que eles fizeram lá, que era exatamente o Nilson e a Isaurora, que eram então casados, hoje já não são mais, né? Há um bom tempo que não são casados. Mas era o Nilson e a Isaurora. Então ficou eu, Carlúcio Campos e o Amaury Gomes, né? Eram os três, eu e o Amaury de História e o Carlúcio Campos de Matemática, né? Então foi nesses espaços aí que eu fui me constituindo, né? Como professor, tentando inventar coisas, e aí eu estou me lembrando do professor Benedito Genésio, né? Quando a gente conversava sobre filosofia, e eu falei para ele da invenção do professor numa relação com Aristóteles. Ele achou essa frase muito bonita, né? E onde é que está esse texto, a invenção do professor? Esse texto está naqueles livros que eu falei antes. Ele está no A Procura de Adão, o livro da capa verde que eu falei antes, livro quase mais de 1000 páginas. Aí tem um texto lá sobre a Grécia, né? Que ele também fala da filosofia. E aí um dos subtítulos é a invenção do professor. E aí o que o texto estava querendo dizer é que o Aristóteles inventou a figura do professor. Só que quando eu utilizava essa expressão, eu queria dizer a invenção do professor, não, já o professor inventava alguma coisa, né? Então, eu lá no CAIC inventava coisas para fazer os meninos se interessarem, como a gente diz, né, pela escola. Inventava muitas coisas, tentava inventar muitas coisas. Inventava muitas histórias, aproveitava a literatura e inventava coisas, né, sobre a literatura. Inventava pequenas narrativas assim, que eu contava para os alunos e deixava os alunos curiosos, né? Então, ele se constituiu, né, nessas escolas, depois na universidade, mas ele não parou não, né? Não parou, nós não paramos, eu continuo tentando aprender, e tenho certeza absoluta aí que o Thiago, acontece a mesma coisa com o Thiago, quem é professor e que está nos vendo e ouvindo. A minha relação com a preparação da aula é um negócio extremamente sério, né? No sentido, assim, de saber, né, do peso daquilo que eu estou levando para a sala de aula, saber do peso daquilo que a gente fala em sala de aula, do que a gente escolhe para levar para a sala de aula, porque a gente já começa de forma, entre aspas, injusta, porque, assim, eu pelo menos, isso aconteceu comigo, mas de maneira muito rara na universidade. Eu sempre penso nos textos e levo para o menino, assim, é muito... Às vezes já aconteceu de dizer, não, vocês querem algum texto? Indiquem, eles indicam, mas de maneira geral, os textos
eles vão para a sala de aula a meu talante. E eu estou usando essa palavra talante, que é uma homenagem agora, viu, ao doutor Luciano, porque eu me lembro que eu era monitor do curso de História e num evento da UVA, que estava recebendo alguém da Secretaria do Estado, né? Numa sala de vídeo, que eu é que ligava os equipamentos, ele falou sobre a universidade, disse a nosso talante, não sei o quê. Eu achei muito bonita essa palavra, aí aprendi. O que acontece? Eu comecei a dar aula no curso de letras, e isso é bom que a gente diga, né? A minha relação com o Vicente foi uma relação no sentido intelectual da coisa, assim, porque ele tinha projetos, que hoje a gente chama de extensão, ainda não era uma extensão. E ele me convidou para um desses projetos e eu fui falar lá de uma... Até hoje eu tenho essas anotações aqui. A minha fala lá, ele juntava estudantes, aí cada dia tinha uma participação de uma pessoa. E eu fui um desses dias, e o título da minha fala era da necessidade de uma nova Babel. E a gente está falando de um período que não tinha internet, não tinha essas coisas todas. Então eu imaginava, na minha imaginação, né, que a gente tinha necessidade de quebrar a homogeneidade enfim, dos discursos que a gente ouvia, pelo menos. Né? E aí eu estou falando do universo da TV, né, que era o grande centro mesmo, né, da comunicação, da massa média. E aí eu fui para lá e isso gerou um problema. Eu nunca disse isso, mas eu devo dizer, gerou um problema no curso de letras, porque os professores começaram a reclamar, disseram, não, mas você devia ter chamado alguém das letras para cá, e não alguém da história. E aí eles me deram um castigo e eu comecei a dar uma disciplina que ninguém queria dar, que era a disciplina de oficina de linguagem, uma coisa assim, que tinha vários cursos, tinha na administração, na contábeis, então eu dei aula na administração, dei aula na contábeis, na geografia, né? Nesse universo aí da linguagem, alguma coisa assim, né, da gramática, uma coisa assim, uma coisa meio complicada e tal. E aí foi no dia em que eu estava no corredor, encontrei o professor Raimundo, nosso professor, né? E encontrei o Raimundo disse, eu só tá dando aula no curso de letras, pois vem dar aula aqui, rapaz, no curso de história, porque o nosso professor de história medieval vai se aposentar agora, e aí é bom porque tu já está aqui e começa a dar essa disciplina, né? Professor Portela, né? Professor Portela. E aí aconteceu exatamente isso, ele se aposentou e eu entrei, né? Não teve concurso, eu entrei, comecei a dar essa disciplina, e aí, um pouco tempo depois, o curso de História recebeu 2 professoras contratadas da FUNCAP também, depois é que elas fazem o concurso, né? Contratadas da FUNCAP, Regina Ilka e Marta Emise. A Marta Emise, inclusive, é irmã do Jacinto, que é da UES, acredito que seja professor da UES, né, o Jacinto. E aí a Marta Emise era medievalista, tinha estudado bastante, tinha muitas coisas, e ela me emprestou de maneira muito generosa muita coisa. Muitas obras, enfim, eu tirei muitas chaves, até hoje eu tenho essas chaves, depois é que eu comprei os livros, e aí eu adentrei nesse mundo da história medieval, e aí essa questão de se apaixonar pela Idade Média é resultado realmente dos estudos e daquela convivência com esse tipo de conhecimento, e a gente vai se fazendo naquilo que a gente está lendo também, mas se desfazendo, porque quando eu estudava, eu aprendi história medieval de maneira muito tradicional, né, em obras muito tradicionais, que não tinham uma discussão teórica, etc. Tal. Isso eu já encontrei um pouco, né, especialmente em Duby, mais do que em Legoff, ainda que Legoff também tenha tido essas reflexões, né, mais teóricas, mas especialmente em Duby. Mas aí é nesse campo, né, é nesse acaso, e aí eu me lembro do Antônio Paulo, em texto do Antônio Paulo, que ele fala do acaso na história. Então foi nesse acaso de estar nos corredores da Universidade da Bretanha, onde funcionavam todos os cursos da UVA, com exceção depois da educação física e enfermagem, né, que vai para outro campus ali, depois a geografia, né, a universidade vai se expandindo pelos espaços da cidade. Então é nesse campo aí, nesses acasos da vida, que eu comecei a dar aula no curso de História, e tenho memórias muito interessantes, né, da época, quando eu comecei na Bretanha a trabalhar com o ensino de História medieval. Denis, eu acho você um craque de bola, né? Isso aí tem que fazer essa nota, né? Como eu fiz na última conversa que a gente teve. Também acho que você ainda é muito jovem, tá em forma.
quero chegar nos seus 40 e poucos anos em forma, né? Gente, Desse jeito pouco que você tempo. tá. E eu acho que ainda falta muita coisa para você poder contribuir para a UVA, né? É claro que todo mundo sonha em se aposentar, mas eu acho que também todos nós temos nossa missão aqui de continuar a inspirar, né? Aí eu gostaria de saber, né, a partir dessa ideia de que há muito ainda para se fazer no campo da história, quais são os seus próximos objetivos de pesquisa, quais são os seus próximos objetivos de extensão, seus próximos objetivos de ensino, né? De forma mais sintética, quais são os passados que você ainda deseja ler e escrever? Pois é, assim, eu tenho, pelo menos nos últimos 4 anos, estudado um pouco da arte pública, né? Diversificando esse lugar da arte pública a partir do Júlio Argan, né? Do conceito de artisticidade, né? Então, a cidade como esse lugar de manifestação das artes. Então, isso tem tomado um pouco meu tempo em reflexões, e aí essas questões estão me permitindo ir para outros espaços, como, por exemplo, os espaços cemiteriais, e recentemente o professor Regis Lopes até citou um pouco essa questão do cemitério na fala dele, né? Mas esse lugar fundamental da presença e da ausência, que inclusive é algo muito importante, assim, quando a gente fala teoricamente de história e de literatura, né? Porque eu me lembro aqui do Paul Valéry, que é um cara que realmente me influenciou muito, quando ele fala que como é que ele fala? Ele fala que se a barbárie é o domínio do fato, ele fala mais ou menos assim, né? Ele diz que a barbárie é o domínio do fato. Se a barbárie é o domínio do fato, então a nova ordem é a ordem das ficções. Porque ele diz exatamente da necessidade que a gente tem de estabelecer o lugar da ausência presente, né? Estabelecer essa ausência presente entre nós, certo? Então isso é algo muito interessante da gente pensar. E aí isso tem um pouco a ver com a questão, né, das últimas reflexões que eu fiz, inclusive agora no evento Lamap eu fiz isso de uma maneira uma experiência muito mais rápida, por causa do tempo, que era ler as lápides, né, dos cemitérios, assim, porque é engraçado, porque você vê a pessoa se coloca lá, né? Se coloca, a família faz com que a pessoa se coloque lá, além da foto, que é uma conquista do tempo, né, com relação a esse tipo de enterramento, mas também a epígrafe. E aí eu encontrei, né, Legião Urbana, o sujeito que era fã do Legião Urbana, aí coloca um verso do Legião Urbana, da Cecília Meirelles, Manuel de Barros, né, Manuel de Barros, samba, naquela mesa eu estava faltando ele, a saudade dele faz doer em mim. Vi a mãe da Ada Pimentel, né, Jacira Pimentel, né, se eu não me engano, que morreu no ano passado. No túmulo dela tem uma carta que ela deixou, que certamente ela em testamento pediu para isso ser colocado no túmulo dela. Então ela tem nessa carta, né, sei lá, umas 30 linhas nessa carta. Então ela fala lá da vida dela, do que ela ensinou para os filhos, do desejo dela, etc. Tal. Então isso aí é uma questão que é uma proposta que eu vou fazer, inclusive, para o encontro da Ampul, fazer uma atividade dessa num lugar como esse, e também na Igreja da Sé. Né? Na Igreja da Sé. E aí, inclusive, eu espero que dê certo, né? Estou estando por aqui, ou não estando, mas pode, né? Não sei. Na Igreja da Sé, entendeu? Eu queria lançar 3 olhares assim sobre a Igreja da Sé. O olhar do Penem, que é o olhar da arte, o olhar da memória, que está na inteligência material, como diz o Regis, e o olhar da história da igreja que está no teu trabalho, entendeu? Então, fazer esses três espaços para fazer a história da cidade ir para dentro da igreja e sair de lá, entendeu? Essa é uma proposta que eu vou fazer, não sei se o pessoal da coordenação geral da Ampul daqui vai aceitar, né? Mas eu queria esses outros patrimônios aí constituindo esses lugares, né? E uma outra coisa que eu tenho que fazer por necessidade também é um projeto de extensão relacionado ao neomedievalismo, né? Como a extrema-direita, como os meios de comunicação de massa hoje se apropriam do passado, né? Os usos e abusos do passado medieval no presente. Como é que isso acontece? Então, esse negócio já está escrito, né? Eu já tenho um exercício disso num texto que eu vou trabalhar, inclusive, na quarta-feira com os meninos, usos e abusos da história medieval a partir do
Brasil Medieval, do André Damer, né, que é um artista aqui do Brasil. Ele fez um monte de tirinhas chamado Brasil Medieval, né, questionando a extrema-direita, né, no caso, mas usando valores medievais, o cavaleiro, não sei o quê, essas coisas todas, né. E eu posso dizer, Vitia, que assim, ler o que eu não li ainda, né, não sei, sabe, reler o que eu já li, eu tenho muita necessidade disso, né. Eu tenho um livro tem um livro de literatura, Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que eu sempre releio esse livro, porque eu acho muito parecido com o Tomás, que está lá, né? Que é o personagem do livro. Entendeu? Então, assim, a minha necessidade é reler, claro, ler coisas que eu não conheço, aprender coisas que eu não sei, não sei muita coisa. Né? E, fundamentalmente, assim, eu acredito que isso, de certo modo, responde essas questões todas, está aberto, né? Primeiro, está aberto a novos conhecimentos. Primeiro, está aberto para saber que eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, a gente tem sempre que aprender. Está aberto para esse mundo eterno, de eterna novidade. Bom, cara, muito obrigado, né? Fica o agradecimento, né? Mas que presta agora, né, cara? Presta, vai prestar. Aí eu queria só que tu deixasse aí tua mensagem final de despedida para a gente poder encerrar. É isso, eu queria dizer que foi um prazer participar e conversar e juntar essas ideias e saber das perguntas e tentar responder. É sempre um prazer conversar, né? A história é esse lugar mesmo também de diálogo, enfim. Por isso foi tão bom. Gostaria de agradecer a todos os participantes. Foi um momento muito rico. Esperamos que os próximos episódios sejam tão produtivos quanto esse. E fiquem ligados que logo mais chega um episódio no seu agregador favorito. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify e no Amazon Music. Sigam Miragens de História nessas redes sociais.